Som, teste, testando o som. Vamos começar a trabalhar aqui com algo mais paramétrico e ainda mais personalizado. Agora que começa a ficar legal o negócio. Então vamos fazer o seguinte aqui já. Vamos fazer o seguinte. Primeira coisa que a gente faz, vamos criar um perfil paramétrico. E nesta simulação criarei um perfil de viga I. Então vamos lá em arquivo, novo, família. Qual que é mesmo, pessoal? Perfil. Vou escolher aqui perfil. Perfil de montante. Aqui, o perfil métrico montante. 2 cliques. Aqui está o N de unidades. Eu gosto de trabalhar em centímetros, tá? Você fica à vontade para fazer da maneira que você quiser. Mudo para a linha oculta e coloco também na escala 1:5. Tranquilo? Primeira coisa que a gente tem que fazer, vou criar alguns planos de referência. Então, criar plano de referência ou tecla de atalho RP. Faço logo um aqui à esquerda, faço um à direita, um abaixo e um acima. DI de distância, para deixar tudo equidistância, eu vou criar aquela cota aqui, ó. Sempre a gente acaba fazendo isso, tá? Depois faço também aqui embaixo, dessa forma, equidistante, para deixar ele centralizado aqui no meio. Beleza? Tranquilo, pessoal? Vou fazer mais 2 cotas. Será essa cota e essa outra. E essas cotas aqui eu vou parametrizar. Essa primeira cota eu vou chamar de profundidade, a profundidade da nossa viga aí. Então vou criar um parâmetro, vou chamar aqui profundidade. Opa! Profundidade. E essa outra cota aqui de baixo, eu vou chamar ela de largura, tá? Largura. Seria lado 1, lado 2, tá? Seria a mesma coisa. Beleza? Então, agora que eu parametrizei altura e largura, preciso criar alguns outros planos de referência para mim poder trabalhar com o meu elemento, porque não vai ser um retângulo, vai ser uma viga I. Então, como é que eu faria aqui? Ó? RP para plano de referência. Vou traçar uma linha aqui e um outro plano de referência aqui. DI de distância, de novo, tá? Mesma coisa aqui. Solto aqui em cima e apertem aqui distante. Vou criar uma outra cota aqui em cima, deixo ela aqui por enquanto. Tranquilo? A cota do meio. Depois, RP de novo, faço mais uma linha de referência aqui e outra aqui embaixo. DI de distância, desse da base para esse, solto lá. Aqui do topo para esse outro, solto aqui. Vou pegar essa cota, essa outra cota e essa cota de cima e vou criar um parâmetro para ela. Vai ser o mesmo parâmetro, mesma espessura. Se você quisesse trabalhar parametrizado espessuras diferentes aqui, para a parte do I superior, inferior e tudo mais, você poderia. Eu vou fazer a mesma espessura. Eu seleciono esses 3, vou lá em criar parâmetros e chamo isso aqui de espessura. Espessura? Beleza. Espessura. Tranquilo, pessoal? Agora eu vou criar a minha extrusão para ser aqui a minha viga aí. Só que antes, para ficar um pouco mais visível, o que eu faço aqui? Eu vou ver em tipos de famílias e vou colocar a espessura de repente em 10. Poderia colocar aqui a largura em 80 e a profundidade também aqui em 120. Só para ficar mais visível, tá? Tá tudo bem exagerado. Na verdade foi muito. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar aqui. Espessura 5, largura 20, profundidade 20 também. Espessura eu vou colocar com 3. Dou um OK. Vou deixar menorzinho assim para a gente enxergar, não tem problema, tá? Parece que fica uma bagunça aqui, eu quis deixar um pouco mais visível para vocês, mas não tem problema, você tem que entender o conceito. Se você não botar a tua cabeça para funcionar, se você não testar, se você não fazer por conta, se você não criar os teus próprios perfis, você não vai aprender nunca. Se você ficar só reproduzindo isso, e mais, se você achar que na primeira vez que você olhar você vai aprender tudo, porque nós estamos entrando num nível de modelagem, e você vai ver o que a gente vai fazer nessa aula, como é fantástico, como com o encaixe do painel, com o encaixe dos meus montantes vai ficar perfeito, tá? Então o que eu poderia fazer aqui, ó? Poderia criar, vou pegar aqui uma linha, vou criar uma linha para fazer o meu perfil e eu vou desenhar o perfil de I aqui fora, ó. Já vocês vão entender por que eu estou fazendo isso e por que eu acho mais fácil fazer dessa maneira. Vou lá, volto aqui, beleza. Olha, é um izinho, né? Aqui, ó, um izinho. Agora eu vou alinhar esses elementos. Eu começo alinhando aqui de baixo, ó, AL. Pego esse plano de referência mais de baixo, clico nessa linha aqui, ó, e bloqueio no cadeado. Tranquilo? Depois, não estou trabalhando com a espessura de si, então clico nesse plano de referência aqui, pego esse elemento, bloqueio também. Vou clicar aqui na linha de referência, pegar essa linha da base e bloqueio também. Tranquilo? Beleza? Agora, o que mais? Vou pegar esta outra linha aqui, ó, que é a segunda do topo, clico aqui, bloqueio. De novo, o plano de referência naquela linha e vou bloquear. Agora a linha do plano de referência mais do topo nessa linha e bloqueio também. Tranquilo? Bloqueei.
todos nessa direção. Agora eu tenho que alinhar aqui o meu elemento à esquerda e à direita. Então como é que eu faria? O plano de referência mais à esquerda, seleciono esse plano de referência mais à esquerda e clico aqui. Bloqueio. Tranquilo? Depois, o que mais que eu poderia fazer aqui? Vou selecionar essa linha da esquerda, pego essa linha do I e bloqueio. Pego essa outra linha aqui. Só que antes, pessoal, antes eu vou bloquear aqui, ó, AL da esquerda e bloqueio esse ponto. Beleza, não tem problema, tá? Você vai bloqueando de acordo com a sua necessidade. Eu bloqueio linha AL e vou bloquear aqui também. Tranquilo? Depois plano de referência da direita, essa outra linha, bloqueio. Plano de referência da direita, essa linha de baixo e bloqueei todo o meu elemento. Agora está um I bonitinho aqui. Mesmo se eu colocar cores consistentes, não vai aparecer. Tem um monte de plano de referência. Mas ele está todo paramétrico, tá? Eu poderia testar aqui no meu próprio perfil. Deixa eu ver se com TLs, ó, as linhas ficam mais grossas com TLs. Agora fica melhor para a gente enxergar. Mas vou mudar. Imagina a seguinte situação. Eu quero a espessura dos meus elementos de 1 centímetro. Dou um aplicar, ficou tudo com 1 centímetro. Tranquilo até aí? Qual que é a largura da minha peça? Eu vou colocar que essa largura aqui ela tem que ter 12 centímetros. Olha lá a largura. E a profundidade, o meu painel vai ser um total de, sei lá, um total de 5 centímetros. Olha como é que ele fica. Esses valores eu vou trocar dentro do projeto. Nós vamos ter um painel que ele vai se encaixar aqui dentro de forma perfeita e também paramétrica. Por isso que a gente está avançando e tornando um pouco mais complexo. Se você não entender os alinhamentos, se você não entendeu como é que cria, você assista 2, 3 vezes, você vai entender. Mas é importante você pegar aqui e entender o raciocínio lógico, tá, que a gente está criando. Então vou arquivo, salvar. Vou chamar isso aqui de perfil, underline e paramétrico. Perfil, underline e underline paramétrico. Então grave esse nome, perfil e paramétrico. Salvei. Depois que eu salvei o perfil, está aparecendo essa tela aqui em cima, tá? Mas ela já vai sumir. Eu vou lá agora em carregar no projeto e fechar. Carregado o perfil, vamos começar a trabalhar. WA, pego aqui uma parede cortina qualquer, tá? Por exemplo, poderia pegar esse vidros montantes sem montantes, editar tipo e começa a trabalhar nela. Primeira coisa, painel de parede cortina, vou deixar esse vidro mesmo como está. Depois, o eixo vertical, distância fixa a cada 1 metro, assim deixarei. Eixo horizontal, nenhum. E aqui é o seguinte, nos montantes secundários, horizontais, eu marco tudo como nenhum. Tudo como nenhum, opa, nenhum de novo. E aqui embaixo, nenhum também. Tranquilo? E aqui em cima, eu vou deixar só o interior, para a gente visualizar melhor. Então, coloco nenhum aqui e coloco aqui nenhum também. Primeiro ponto. Depois, eu posso deixar esse retangular múlio montante pele de vidro 14 por 5, mas eu posso colocar, posso deixar esse. Dou um OK e crio a minha parede aqui, sem preocupação agora. 10 metros, vou lá no meu 3D e aqui está. Beleza, pessoal, está perfeito para a gente simular. O que eu tenho que fazer? Tenho que duplicar um montante e usar aquele perfil que eu criei. Então, qual montante que eu posso usar? Vamos buscar aqui no navegador do projeto. Ó. Você vai abrindo aqui, ó, famílias. Você vai encontrar lá montantes de parede cortina. Vou escolher aqui, se você observar, qual montante que a gente está trabalhando aqui para essa peça? Estou trabalhando lá com retangular múlio, montante pele de vidro 14 por 5. Então vou escolher ele, tá? Ó, retangular múlio, montante pele de vidro 14 por 5, botão direito, duplicar. E vou chamar ele de underline montante para perfil I, montante para perfil I. Dou um Enter, 2 cliques em cima dele e vou alterar. Aqui no deslocamento eu já coloco logo 0, no ângulo vou deixar como 0. E no perfil que eu vou escolher aquele perfil que eu criei, que é o perfil I paramétrico. Aqui, ó, perfil I paramétrico, tranquilo? Deixo aqui perpendicular à face ou até mesmo o chão, da maneira que está aqui, para a gente testar. E dou um OK. Dou um OK. Nada mudou na nossa parede cortina. Por quê? Porque eu não mudei o meu montante. Então, seleciono a minha parede cortina, editar tipo. Onde eu tenho aqui o montante retangular Mullion, eu coloco esse que eu acabei de criar, que seria o próprio retangular Mullion, mas agora, deixa eu ver, deixa eu achar aqui, que é o montante para perfil I. Aqui está, dou um OK. Perceba, pessoal, que, deixa eu deixar as linhas um pouco mais finas, parece que nada aconteceu. Então, poderia selecionar essa parede, mudo para uma parede comum
e volto para minha parede cortina, que é esse vidro montante sem montantes. Olha como é que é o bug do Revit, né, pessoal? Olha como é que é bugado o negócio. Você precisa voltar para uma parede comum e depois você alterar de volta aqui. E na verdade é porque ele parece não trabalhar bem com as modificações. Então sempre coloca na sua cabeça, para você ter certeza se deu certo ou errado, coloca uma parede comum e volta para a parede cortina que você está editando. Mas olha que bacana, tá? Quando eu seleciono aqui o meu montante, eu tenho aquele perfil e ele é paramétrico, tá? Agora, lógico, se eu seleciono montante e editar tipo, eu não consigo mudar aqueles parâmetros que eu criei. Você muda onde os parâmetros que você criou? Você vai mudar aqui no teu navegador do projeto, você vai achar as tuas famílias, vai lá na aba de perfis e dentro de perfis você vai ter aqui o teu perfil I paramétrico. Você pode dar 2 cliques sobre ele e conseguiria alterar. Então, qual que é a espessura da peça? Eu vou deixar em 1 mesmo. Qual que é a largura do elemento? Se eu coloco em vez de 12, 30, dou um OK aqui, olha como é que ele se modifica. Mas eu não vou deixar com 30, tá? Eu não quero deixar com 30. Eu vou deixar essa largura com, de repente, 12 mesmo. E a profundidade, que é a espessura, eu vou deixar aqui com 6. Só para modificar um pouquinho. E dou um OK. Olha lá eu teria. Agora imagine a seguinte situação, você quer um painel que ele se encaixe de forma perfeita aqui nessa viga aí e dê continuidade ao elemento, como se fosse um painel, sei lá, um painel de ACM, um painel de isopor, qualquer coisa. Nós estamos simulando aqui, ainda não tem um objeto real, mas eu quero que você entenda essa parametrização e esse encaixe dessa ferramenta. Então vamos criar agora o nosso painel paramétrico para encaixar aqui dentro desse elemento. Ó, só mais um detalhe, tá? Se eu seleciono aqui o meu montante, eu posso desprevenir, em editar tipo, eu conseguiria rotacionar, ó, dar um deslocamento, por exemplo, de 23 graus. Olha como é que ele modifica. E poderia também, deslocamento não, dar um ângulo de 23 graus, né? E poderia dar um deslocamento de, sei lá, 0,10 centímetros. Então conseguiria alterar o elemento dessa forma. Deixa eu só voltar aqui para 0 e 0 e vou dividir essa aula em duas. Então o que a gente vai ver já na próxima aula? Nós vamos criar um painel, esse painel para a parede cortina, que é como se fosse um painel desse aqui. Esse painel será paramétrico porque ele vai fazer todo esse acabamento. Ele vai vir aqui por dentro dessa viga aí, vai contornar, vai sair aqui por fora e fazer o fechamento da nossa parede como um todo, beleza? Então até a próxima aula. Continuemos aqui então essa aula, vamos fazer a parte do painel. Arquivo, vamos criar uma nova família para isso, tá? Arquivo, novo, família. E eu tenho uma família chamada painel. Ó, às vezes fica uma coisa chata aqui em cima, né? Ó. Vamos lá, eu tiro fora aqui, ó, painel de parede cortina métrico. Esse que eu quero, tá? Painel de parede cortina métrico. O N de unidades, mudo aqui para centímetros, opa, 2 casas decimais. Ok de novo, 1 para 5. Eu usaria aqui a linha oculta e tudo mais. Olha como é que ele vem, tá? Essa aqui é a parte exterior, aqui é a parte interior, aqui já está equidistante, vou deixar dessa forma. E vou criar 2 planos de referência aqui, ó. Criar plano de referência, um aqui embaixo, outro aqui em cima. DI de distância, desse para esse até esse. Aqui, equidistância.
vou criar um por fora e vou chamar isso aqui de espessura do meu painel como um todo, tá? Então vou lá, ó. Espessura do painel. Tranquilo? Está feita a espessura do painel. O que mais que eu teria que fazer aqui? Eu teria que criar, porque se a gente parar para pensar, só para você entender um pouco melhor, vou fazer um desenho aqui. Nós temos algo desse tipo lá para a nossa viga aí. Aqui bem simples, tá? Eu quero que você entenda o conceito antes de sair desenhando aqui. Imagina a seguinte situação. Nós temos lá um perfil I, tá? Que é aproximado. Aproximado, não estou muito preocupado agora. Esse painel vai encaixar aqui dentro desse espaço. Então esse painel agora, ele vai ter que fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui com um ressalto, tá? Só para vocês entenderem. Não vai ficar sobreposto lá. Ele vai ter que fazer isso, sair para lá. Depois ele volta aqui nesse elemento. Tá entendendo o painel aqui? O painel vai ter que encaixar dentro daquela viga aí e sair por fora aqui. É isso que eu quero, tá? Com isso a gente consegue criar qualquer tipo de encaixe de forma paramétrica. Eu estou fazendo aqui com uma viga aí e com um painel que vai encaixar dentro dessa viga aí, mas aqui pode ser feito para qualquer coisa. Na tua cabeça, você deve estar pensando agora vários elementos, fachada em ACM, vários tipos de vidraça, vários tipos de encaixe que você pode modular. Então vou deletar todas essas linhas, tá? Que só foi para exemplificar. Então criei aqui o parâmetro da espessura desse painel, vou pegar RP e fazer mais alguns planos de referência. Vou fazer um aqui, faço um aqui no outro, pego o DI de distância, desse da esquerda para esse outro aqui, desse da direita para esse do meio. Essas duas cotas eu vou chamar de, eu vou criar um parâmetro para elas também, eu vou chamar de largura do encaixe. Depois vocês vão entender melhor, largura do encaixe está criada. Tranquilo? RP para plano de referência de novo, faço um plano aqui e um outro plano aqui. DI de distância dessa linha para essa, dessa outra linha para essa, seleciono essas duas cotas e vou criar aqui um parâmetro que eu vou chamar de espessura do encaixe. Espessura do encaixe. 1 para 5, não sei se está ruim para ver, vamos colocar 1 para 10 aqui, tá? Espessura do encaixe. Agora eu tenho que criar aquele meu desenho, aquele desenho que vai encaixar dentro do meu perfil. E como é que eu crio? Dentro do meu painel de parede cortina eu tenho que fazer uma extrusão. Então venho aqui na aba de criar e pego a minha extrusão. Minha extrusão vai ser da seguinte forma, eu vou fazer ela até aqui fora. Vai ser aquele elemento que vai lá e faz isso. Aqui de novo, olha lá pessoal que eu estou criando, tá? É lógico que ficou, na verdade ficou estranho aqui, deixa eu deletar, vamos fazer de novo aqui. Esse elemento vem até esse ponto, desce um pouquinho, sai lá fora, volta aqui, desce de novo, vem até a direita, pega alinhado com aquele ponto, aqui eu estou fazendo tudo bem aproximado e fecho aqui. Tranquilo? É dessa forma que ele vai ter que ficar. Só que agora eu tenho que alinhar e vincular aos meus planos. Então, ó, o macete. A L de alinhar, começo aqui por baixo, clico nessa linha de baixo e vou bloquear no cadeado. Primeiro ponto está feito. Depois vou clicar nessa outra linha, clico nessa linha aqui de baixo, bloqueio no cadeado. Clico no plano de referência novamente, nessa linha de novo e vou bloquear no cadeado. Agora, nessa linha de baixo, nesta outra linha, bloqueio no cadeado, aqui de novo até esse outro ponto e vou bloquear novamente. O mais superior e essa linha e bloqueio de novo. Tranquilo? Agora o que eu faço? Estou com a ferramenta de alinhar ainda, tá? O AL, esse mais à esquerda, essa outra linha, bloqueio no cadeado. Essa linha, que é a distância aqui do meu encaixe, para esse ponto, e vou bloquear no cadeado. Aqui de novo, bloqueio no cadeado, da forma que está. Essa outra linha aqui do encaixe, e novamente vou bloquear. De novo faço o bloqueio, e essa linha mais à direita, e bloqueio essa aqui. Beleza, pessoal? Estou criando aqui vários bloqueios, tá? Para ficar vinculado e paramétrico. É importante você entender que isso aqui vai encaixar naquela nossa viga aí. Confirma no verde e o que eu preciso fazer ainda? Eu preciso abrir aqui elevação exterior. E essa altura da minha extrusão, isso aqui que eu estou selecionando é a extrusão. Ó. Vou colocar como sombreado. Isso aqui é a minha extrusão. Eu vou dar um AL para pegar esse plano de referência superior até a minha extrusão e bloqueio.
Porque a altura ela tem que estar vinculada também, tá? Quando a gente fez aqui os vínculos desse plano de referência chamado esquerda e desse plano de referência chamado direita, nós já estamos vinculando o tamanho do nosso painel para encaixar certinho dentro da nossa parede cortina. Tranquilo? Poder vir aqui no 3D e simular, fazer alguns testes. Vou lá nos tipos, mudo a espessura do encaixe para 1 centímetro, mudo a espessura do painel para 5 centímetros e mudo a largura do encaixe para, de repente, 5 centímetros também. Então teria isso. Olha lá o meu painel, tá? Eu tenho 1 centímetro de cada lado de espessura, a espessura total é 5 e daqui até esse ponto, que é o meu encaixe, eu tenho mais 5 centímetros. Seleciono esse painel e vou criar mais um parâmetro, que é o parâmetro de material, para depois eu conseguir mudar lá no projeto. Então material está por categoria no retângulo, chamo isso aqui de material do painel. Ok de novo. Vou salvar essa família, salvo direto aqui. Vou chamar ela de painel para perfil I. Tranquilo? Painel para perfil I. Salvar, aqui está. E vou carregar no meu projeto. Carregar no projeto, ela está carregada. Vou lá no 3D para selecionar a minha parede cortina. Seleciono a parede cortina, editar tipo e vou trocar. Aqui no painel onde está o vidro, eu vou escolher esse painel que eu criei. E como é que é o nome? Painel para perfil I. Aqui está, dou um aplicar. E vamos lá, pessoal. Vamos ver a mágica e por que ainda não funcionou, que a gente teria que configurar. Detalhe, tá? Se você observar, ele sempre dá aquela bugada básica. Então, seleciono a parede cortina, volto para uma parede comum e vou voltar lá para a parede cortina que eu estava trabalhando. Tranquilo? Aqui está o elemento. Posso selecionar esse painel, um desses painéis, né, na verdade, e editar tipo e mudar já o material. Lembra que eu coloquei o material do painel? Vou chamar aqui de acabamento em pintura azul. Acabamento em pintura azul. Olha como é que está. Poderia mudar o material também dessa minha viga aí. Seleciono, editar. Lá onde eu tenho aqui o material, vou colocar acabamento em pintura laranja. Só para ficar bem diferente aqui para a gente entender. Agora, pessoal, eu preciso colocar as medidas corretas. Porque se eu volto aqui para o meu térreo, olha como é que está. Mudo para cores consistentes para você visualizar melhor. Ele não está encaixando perfeito. Por quê? Porque eu preciso ajustar esses tamanhos que eu acabei de criar, não é mesmo? Então a primeira coisa que eu faço, vou buscar aqui o meu perfil I paramétrico aqui no navegador e vou definir o tamanho desse meu perfil I. A espessura dele eu deixo com 1 centímetro como está. A largura eu posso deixar aqui com 12 centímetros, que é essa largura, nessa posição. E a profundidade como 6 centímetros. Até aí tudo bem, tranquilo? Vou deixar dessa forma. O que eu vou mudar então é o painel. Seleciono um desses painéis. Vou em aqui desafixar, editar tipo. Primeira coisa que eu faço, a espessura do painel 6 centímetros. Eu vou querer que ele tenha a mesma espessura da minha viga I e dou um aplicar. Então já mudou a espessura. A espessura do encaixe eu vou deixar em 1 centímetro, que é a mesma espessura da minha viga I. E a largura do encaixe, que é 0,05, que eu preciso modificar. Deixa eu voltar para o térreo para a gente enxergar um pouco melhor. Então aqui pelo térreo também eu consigo selecionar esse meu painel. Você percebe, o painel está entrando dentro da viga I. Então aqui tem um detalhe importante. Ó, DL para criar uma linha para você entender. Fazer uma linha vermelha do eixo, tá? Ó, do eixo dessa minha viga I. E vou fazer até aqui. Ó. Quanto que tem, pessoal? Daqui desse ponto até esse outro ponto. Deixa eu mudar a escala para 1 para 2. Quando eu seleciono lá, eu tenho 5,5 centímetros, tá? Ó, 5 centímetros, não é 5 não, porque está arredondando, eu tenho 5,5 centímetros. Então, se eu pego 5,5 centímetros para cada lado, desse outro ponto até aqui, vou fazer uma outra linha DL, daqui até aquele outro ponto, DI de distância, daqui até aqui. Você percebe que eu tenho um elemento, na verdade aqui não estou conseguindo pegar a minha viga I, tá? Eu não estou pegando a minha viga I. Eu estou pegando justamente se você perceber, eu não peguei a viga I. Então coloca aqui em estrutura de arame, essa linha eu vou trazer até esse ponto da viga. Depois aqui até aquele outro ponto. Então vai ficar com 12 centímetros certinho. Não é 12 centímetros que eu escolhi para a minha viga aí?
Só que ele conta, quando eu seleciono o painel e vou modificar aqui em editar tipo, onde eu tenho a largura do encaixe em 0,05, eu vou colocar agora 0,10 e dou um aplicar, para você ver. O que seria esse 0,10? Eu quero que você entenda o que é esse parâmetro. Então, se eu criar uma cota dessa linha até o meu eixo, ele tem 10 centímetros. Ele está contando do eixo, tá? Então você tem que considerar essa espessura. Se eu coloco que esse painel vai ter só 5 centímetros, 0,05, porque às vezes você pode ou imaginar aqui 0,06 e dou um ok. Olha como é que ele fica com uma distânciazinha, porque ele está contando do eixo até esse elemento. Então eu poderia considerar meio centímetro que eu tenho aqui, do eixo até essa parte dessa peça, e colocar com 5,5. Largura do encaixe 0,05,5. 55. E agora ele encaixou perfeitamente aqui no meu elemento, tá? Olha como é que ele encaixou perfeito. Se eu for lá no 3D, você percebe que eu tenho um encaixe perfeito. E você poderia falar, Thiago, mas eu quero deixar uma folga aqui. Tudo bem, é só você ir testando. Só você selecionar aqui o teu painel, em vez de deixar com 5,5, você colocar 6. Dá um aplicar, olha como é que ficou uma folga. Ah, não quero uma folga de meio milímetro, eu vou colocar 5,8, né? 5,8. Depois, eu não quero então deixar aqui a espessura do meu painel com 6 centímetros. Eu vou colocar a espessura desse painel de repente, ou a espessura do encaixe em vez de 1 centímetro, eu coloco em 2, dou um aplicar. Olha como é que ele ficou. Mas 2 foi muito, então eu vou colocar 1,2. Então eu estou deixando 2 milímetros aqui de encaixe. Ó. Se eu tentar cotar isso, vamos tentar cotar. Ou eu pego LI para criar uma linha de detalhe, tá? Vou dando um tab aqui para pegar essa linha. Essa linha ela tem 0,003, que seria os 3 milímetros. Então você consegue ir controlando, tá? Você consegue parametrizar, inclusive a questão do encaixe, se você quer que seja um encaixe perfeito, se quer outro material, enfim. Está paramétrico. Você fala, Thiago, não quero mais um painel de 6 centímetros, eu quero um painel de 3 centímetros, não tem problema. Você escolhe primeiro aqui o teu perfil I paramétrico, muda lá a profundidade dele para 3 centímetros, dá um aplicar, olha como é que ele está. Poderia mudar também, em vez de 12, eu vou colocar agora só 7, 0,7, e a espessura eu vou deixar com, em vez de ser 1 centímetro, eu vou colocar 0,05, vai ser meio centímetros. Meio centímetro ele não deixa criar, é muito, muito pequeno, então vou deixar com 1 centímetro mesmo. Dou um OK e preciso mudar agora o painel. Ó. Mudo o painel, editar tipo. Qual que é a espessura do meu painel agora? 3 centímetros. Qual que é a espessura do encaixe? Vou deixar como 1. Qual que é a largura do encaixe? Vou colocar 0,055 para ver se funciona. Dou um aplicar. A espessura do painel ficou com 6 ainda, na verdade é 3. Aplico e lá está, pessoal. Tranquilo? Volto no térreo para ver se funcionou certinho. Vou dando um tab, eu pego uma peça, dou um tab aqui para pegar a viga aí e pego essa outra peça. Então tranquilo, pessoal, encaixou perfeitamente. Você consegue modificar o seu painel e parametrizar da forma que você quiser. Por que essa aula é importante e por que ela é confusa? Porque você cria vários vínculos, você está encaixando um painel dentro de um perfil de forma personalizada. Você consegue mudar a espessura desses elementos, consegue mudar a largura, profundidade, material, consegue deixar uma sobra no encaixe. Isso aqui te dá uma gama de possibilidades muito grande. Você tem que assistir essa aula 2, 3, 4, 5 vezes até você entender. E você começar a criar os teus perfis personalizados, criar os teus painéis personalizados aqui para dentro do Revit. Para que a gente vá então, começando agora com alguns exemplos mais práticos, você fixar todo esse conteúdo, beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Um abraço.